Olá, pessoal. Ainda falando sobre este livro aqui, O Despertar da Cultura, do Richard Klein, 2005. Aqui eu vou falar um pouco sobre a evolução da Homo sapiens, né? Começando ali dos Australopithecus, né? Os Australopithecus é mais símil, já é bípede, mas muitas características de símil, né? Então, ele mostra aqui um gráfico, né? E eu vou mostrar aqui. Você vê aqui, vai dar para ver, que essa evolução daqui, ela começa então do Australopithecus, ela vem para o Homo habilis ou Homo rudolfensis, são duas espécies. Do Homo habilis evolui para o Homo ergaster, depois para o Homo heidelbergensis, depois para o Homo sapiens e Neandertal. Tá? Então, do heidelbergensis ramifica em duas espécies, sapiens e Neandertal. Neandertal extingue, só vive o sapiens. Então, isso em relação ao Walter Neves, que é um outro livro que eu já tinha citado aqui, tem uma pequena diferença que é com relação ao ergaster. Tá? O Walter Neves ele diz Homo habilis, Homo erectus, heidelbergensis e o sapiens Neandertal. Então, ele coloca o Homo erectus aqui, não coloca o ergaster. Né? Aqui, o Richard Klein ele está usando a seguinte terminologia. O Homo ergaster ele só viveu na África. E o Homo erectus ele vai viver um pouco depois, já depois da migração, já chegando na Ásia e na China. Então, ele restringe a nomenclatura erectus para aquela espécie que chegou na Ásia e na China. Enquanto estava lá na África, essa espécie ele chama de ergaster. Então, é um ancestral do erectus. Essa pequena diferença que ele coloca aí. Então, ele coloca uma ênfase muito no ergaster. Tá? Então, Richard Klein ele coloca o Homo ergaster como ancestral do Homo erectus, presente na Ásia. Walter Neves coloca o Homo erectus como ancestral do Homo heidelbergensis, tá? Tal como representado naquela figura. O Homo erectus, então, ele é típico dessa fase, ele viveu há cerca de 1,8 milhões de anos. Então, o Homo ergaster. Ergaster vem de erg, que quer dizer Homo trabalhador. Homo erectus, exatamente porque ele já está bípede, né? Já está bem bípede. O Australopithecus ele é bípede também, mas ele ainda vive ele ainda é arborícola, ele ainda vive lá nos galhos. E é bípede. Quando ele vai para o solo, ele é bípede. Mas o erectus não, ele só vive já no chão, já não está mais na floresta, na árvore. Foram encontrados, muitos paleoantropólogos usam o termo Homo ergaster para as formas africanas, ou seja, não asiáticas do Homo erectus. Tá? Mas seriam a mesma espécie, o ergaster e o africanos, para muitos paleoantropólogos. Para ele, não, para Richard Klein, não. Foram encontrados exemplares de Homo erectus na Ásia, na África e na Europa. O Homo erectus surge quase simultaneamente na África Oriental, no Quênia, no sítio arqueológico de Kolbe Fora, localizada na região leste do Lago Turkana, no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Esse desfiladeiro onde achou a Mary Leakey, né, achou vários ali hominídeos ali, né? E também temos Homo erectus também na China e em Java. O homem de Pequim, lá da China, ele foi descoberto em 1929 durante as escavações em Zhuduqian, perto de Pequim, na China. Ele é um Homo erectus de 750 mil anos atrás, o qual a maior parte dos antropólogos, paleoantropólogos chineses, dentro de uma perspectiva multirregionalista,
acredito que tenha sido a origem do Homo sapiens que primeiro apareceu na China. Então, veja, aqui nós temos já uma polêmica aí, né? Porque existem a maioria dos autores, Walter Neves Jatanelli, ela defende a tese do out of Africa, né? Então, o Homo sapiens nasceu na África e o Homo sapiens saiu, migrou da África, foi para a Europa, foi para a Ásia, para as Américas, foi para o resto do mundo. Mas ele saiu da África 200 mil anos atrás, que é quando ele nasceu. Ele, por volta de 100 mil anos, ele já estava no Oriente Médio. E assim ele foi navegando. Aí, 40 mil anos, ele chegou lá na Europa. E assim foi indo. Tá? Os chineses já não pensam assim, não. Os chineses acham o seguinte: ó, o Homo erectus saiu da África, tá? Ou se você preferir, o ergaster, né, que está na África, saiu de lá. Ele saiu, foi andando, chegou na Ásia, esse Homo erectus chegou na Ásia, e depois houve uma evolução desse Homo erectus da Ásia. Então, o Homo sapiens da China, ele foi uma evolução do Homo erectus da Ásia. Isso são os paleoantropólogos chineses, que eles têm uma teoria multirregionalista, ou seja, o Homo sapiens teve várias origens, não foi da África. Teve vários polos de origem. Tá? Então você veja que existe uma carga de nacionalismo aí muito grande, porque não é à toa esses paleoantropólogos são chineses. Tá? Então, esses fósseis de Homo erectus encontrados lá na China, eles foram encontrados por J. Anderson em 1921, numa localidade chamada Colina do Osso do Dragão, que é um depósito de fósseis, e que no passado os alquimistas chineses usavam para procurar o chamado pó do dragão. Então, olha só, quem descobriu esse local lá na China não foram os arqueólogos, foram os alquimistas chineses, muito tempo atrás, porque eles já sabiam que tinha um osso antigo ali. E eles acreditavam que era dragão, que na China o dragão ele tem um significado positivo, né? Então eles acreditavam que aquilo tivesse poderes miraculosos. Então esse pó de dragão ele era disputado. Então aquele local já era conhecido. Os arqueólogos, sabendo disso, foram dar um pulo lá para ver que vai que a gente não descobre aqui uma espécie, um hominídeo aqui bem antigo. E descobriram. Tá? O termo dragão, Chu, na verdade deveria estar se referindo ao mamute, quer dizer, na verdade possivelmente não era dragão, era mamute, né? Mas enfim, eles acreditavam que era dragão. Na China, o dragão é considerado uma criatura justa e benevolente. Ele é celebrado no Ano Novo Chinês, um desfile de dragões. Em contraste com o mito ocidental, que o dragão é representado como um monstro maligno. Não é a mesma coisa na China. Entende? Por isso que você tem que entender a cultura de onde você está para saber o significado. Então, esses alquimistas poderiam estar seguros que, de fato, isso era um resto de dragão. Em Java ali na Indonésia, né, foram encontrados Homo erectus datados de 53 mil a 27 mil. Olha só, Homo erectus. Homo erectus que surgiu há 1,5 milhão de anos. Ainda tinha Homo erectus lá pelos 30 mil anos atrás. Caramba! Ainda tinha. E Ningandong, o que sugere talvez possa ter coexistido com sapiens nessa região. Sapiens erectus podem ter coexistido ali naquela área. Não em todo o mundo, né? Já não tinha mais Homo erectus na Europa nessa época, mas ali na Indonésia tinha. O que sugere que o Sudeste Asiático, o Homo erectus, teve uma trajetória evolutiva diferente do Homo erectus na Europa e na África. O Homo erectus chegou na Eurásia aproximadamente por volta de 1,8 milhão de anos, em um evento considerado o primeiro êxodo africano. O fóssil mais antigo, fora da África, de Homo erectus encontrado, foi o Homo georgiano, homem georgiano, datado de 1,8 milhão de anos. Quer dizer, ele está muito próximo, né? Ele praticamente ele surgiu na África e já começou migrando. A dispersão para fora desses ancestrais do gênero Homo erectus começou por volta de 1,8 milhões de anos.
O crânio do Erectus é de 800 centímetros cúbicos. Ele era intermediário entre o antropóide, né, que é o macaco lá, de 500 centímetros cúbicos, do afarensis. O ser humano tem 1.450 centímetros cúbicos. No entanto, a comunidade científica só reconheceria o achado na década de 30, quando novos crânios de Homo erectus foram encontrados em Mojekerto, em Java, e Sangiran, também em Java. Agora, o Richard Klein, ele contesta essas datações aí desses asiáticos, desses Homo erectus asiáticos. Ele acha que isso pode ser de 1 milhão de anos, tá? Porque nós não temos as camadas estratigráficas onde isso foi encontrado. Isso não foi encontrado ali em loco, entendeu? Isso foi encontrado num comércio lá de fósseis e tal. Então, você não tem a camada estratigráfica. Então, isso gera problemas de datação. Porque se você leva em conta que isso é 1 milhão, 1,8 milhões de anos mesmo, isso é praticamente a mesma época em que o Homo ergaster surgiu na África. Então, praticamente ele surgiu, pum, já migrou. Quer dizer, essa data está meio. Parece que esse asiático daí não tem 1,8 milhões de anos, parece que veio depois. Temos um problema de data aí. É isso que o Richard Klein está falando. Tá? Baseado no rastreamento de fissão, mostra que tais ossadas em Java não poderão ter mais de 1 milhão de anos, o que leva Richard Klein a acreditar que o Homo erectus descende do Homo ergaster. Então, o ergaster veio primeiro, 1,8 milhões de anos lá na África, e o Homo erectus, 1 milhão de anos lá na Ásia, seria uma descendência dele. A postura erecta do Homo erectus e de seu cérebro maior o aproxima dos humanos modernos, fornecendo evidências para a teoria da evolução gradual. Muito obrigado, então.